Olá, tudo bem? Trazendo aqui mais atualizadas. Hoje é o dia 30 de dezembro de 2022. Atualizando aqui as informações acerca da enchente histórica, né, que aconteceu aqui no Rio das Contas, na cidade de Jequié, onde o nível do rio subiu a uma altura nunca antes vista e o rio baixou bastante. O rio estava com uma vazão de 2.400 metros cúbicos, rio esse que é controlado a sua vazão pela barragem da Pedra, e hoje a vazão aqui ela se encontra em 800. Ela foi reduzida a vazão de 2.400 metros cúbicos para uma vazão de hoje, né? A quantidade de água que desce aqui é referente a uma vazão de 800 metros cúbicos. Ainda você vê que o rio ainda está muito cheio, ainda tem, tá bom? Ainda tem casas alagadas ainda, mas a vazão do rio ela diminuiu muito, mas ainda, como eu falei, ainda tem muitas casas alagadas ainda. Então hoje, atualizando aqui, hoje é a situação aqui do rio. Vou mostrar para vocês ali, segura um pouquinho que você vai ver ali. Tem muitas casas ainda que estão debaixo d'água, casas que foram completamente cobertas pela água, e tem muitas que ainda estão. Muitas casas ainda, muitos moradores não puderam voltar ainda, muitas casas caíram, muitas casas foram comprometidas com muita rachadura, foram condenadas pela Defesa Civil. E você vai ver, vou mostrar para você ali agora a condição, até a altura que essa água chegou e a condição que essas casas se encontram hoje. Olha só ali, ó. Então, desde a Cidade Nova lá, gente, ó, a água começou a reduzir, só que você consegue ver a marca, a altura que a água subiu ali, ó, aquelas casas ali foram completamente submersas, tá vendo? E muitas ainda estão. A água ainda com a altura no meio da parede de algumas casas ainda ali. Então, por mais que o rio tenha diminuído muito a vazão, muitas casas ainda continuam dentro d'água. Então, só lembrando mais uma vez, a vazão do rio, ela atingiu aqui o pico, o máximo de 2.400 metros cúbicos. Um nível aqui cerca de 4 metros acima do que você está acompanhando aí. E essa vazão ela reduziu aí bastante, né? Ela reduziu bastante. Seria uma quantidade 3 vezes maior, uma vazão 3 vezes maior do que essa que você está vendo agora aí. E foi isso que fez a água subir tanto e atingir tantas áreas da cidade aqui. Inclusive até o próprio centro de abastecimento, o próprio centro comercial dessa vez foi duramente afetado, com muitos prejuízos, com milhões em prejuízos. Não foi somente a população ribeirinha dessa vez não, até o comércio, né, foi atingido de maneira muito, mas muito forte dessa vez. Olá, de volta aqui mais uma vez com imagens das margens do Rio das Contas, para trazer para você aqui a atualização das condições, dos estragos, dos danos que foram causados aqui por essa enchente. A enchente que foi a enchente histórica aqui na cidade de Jequié. Foi a maior enchente da história aqui da cidade. Geralmente quando as enchentes acontecem aqui na cidade de Jequié, gente, são enchentes que afetam somente a população ribeirinha. Essa população ribeirinha ela costuma sofrer com as enchentes aqui na cidade.
Geralmente enchentes, quando acontece aqui em Jequié, é do jeito que estamos vendo agora aí. Tá vendo? Enchente normal aqui, é isso aqui. Essa quantidade de água que você tá vendo aí já é uma quantidade absurda. Já é uma quantidade que afeta a população ribeirinha. Tá vendo? Porque você consegue ver que ainda há muitas casas dentro das águas. Tá vendo só? Então essa quantidade de água que você tá vendo aí agora é uma quantidade de água. Ela é uma quantidade de 800 metros cúbicos. Observa isso. 800 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão que é liberada lá pela barragem da Pedra, que fica a alguns quilômetros aqui, cerca de 20 quilômetros aqui da cidade de Jequié. Então, a vazão que é considerada enchente normal aqui para a cidade, normal entre aspas, porque quando 800 metros cúbicos é liberado de água, essa população ribeirinha aí, ela já sofre. A água, ela já entra em muitas casas. Estamos falando aqui do distrito industrial, o mais popular do outro lado do rio. É o mais popular, como nós que nascemos e crescemos ali nas margens, né? À beira do Rio das Contas. Nascemos e fomos criados ali, né? Às margens do Rio das Contas. Aqui onde estou falando agora aqui, do distrito industrial, é o mais conhecido, é o popular do outro lado do rio. Essa é a linguagem, né, que nós usávamos ali e ainda usamos hoje, né? O popular do outro lado do rio. Daqui do outro lado do rio a gente pode perceber o tamanho da destruição. Aqui no distrito industrial, aqui de Jequié, não foi afetado porque aqui é muito alto. A ribanceira aqui desse lado, ela é muito alta, então a água ela não consegue passar para o outro lado. O máximo que pode acontecer aqui é a água retornar pelos tubos, né? Pela encanação por onde ela é jogada, projetada aqui no rio. Mas a água do rio mesmo, ela a altura não foi suficiente para poder ultrapassar aqui essas barreiras. Pronto, voltando lá para o outro lado do rio, que ali tem o bairro, parte da Cidade Nova, e aqui grande parte, né, do Joaquim Romão. As casas que mais foram afetadas foram as casas do Joaquim Romão, foi um dos bairros mais afetados. Lembro, como eu estava dizendo, essa enchente, gente, foi uma enchente que não afetou só a população ribeirinha, não. Geralmente, quando 800 metros cúbicos de água é liberado, já é uma quantidade de água suficiente para poder afetar de maneira direta, a população ribeirinha. Então, para quem mora em Jequié aqui, e principalmente para quem é a população que mora aí às margens do rio, ou aqui na Gemiro Melo, na Lomanto Júnior, ou nas travessas, tanto da Lomanto Júnior como da Gemiro Melo, sabem que uma vazão de 800 metros cúbicos é uma vazão que já é considerada aqui uma quantidade de água muito grande, porque já entra em muitas casas. Só que imagine você agora, com uma vazão 3 vezes maior do que essa. Imagina você com uma vazão, se uma vazão de 800 metros cúbicos já atinge, como você pode ver aí, muitas casas, pela metade ali ainda. Tá vendo? Olha só lá, ó. Casas ali com a metade da parede ainda com água. Olha só lá. Com essa vazão de água. Agora imagina você como não ficou a condição dessas casas aqui quando a Chesf, que é a empresa que administra a barragem de Pedra, quando foi liberado uma quantidade de 2.400, 3 vezes mais do que a quantidade que a gente está vendo aqui. Imagina você, uma vazão aqui de 2.400 metros cúbicos por segundo. Imagine a altura em que essa água chegou. Então foi uma vazão histórica, repetindo, 800 metros cúbicos até 1.200 metros cúbicos aqui. É o que essa população aqui, infelizmente, né, já acostumou. Mas que mora na beira do rio aí, nessas ruas que estão à margem do Rio de Contas, sempre que tem essas enchentes aí
principalmente no verão, né, no final de ano, dezembro, janeiro, geralmente é quando acontecem as enchentes aqui no Rio das Contas. Geralmente eles sabem que é possível que a água venha, né, até a casa deles. Mas ninguém aqui nunca imaginou, ninguém aqui nunca calculou, não é, que poderia viver uma época como vivemos aqui no ano de 2022. Que a água subia em uma vazão de 2.400 metros cúbicos. Então foi uma vazão realmente muito grande, histórica. E é claro, né, depois que tudo isso vai passando, você acompanhando aí no canal, você viu aí a quantidade de vídeos que eu gravei com perdas, né? Gente que perdeu muito, população que perdeu muito, né, nesses dias aí. E o que acontece é que agora é hora de se pensar algumas coisas agora, que no momento da loucura, no momento ali em que as águas estavam altas demais, não é, a gente não conseguia ver, não conseguia nem parar para refletir, não era hora, né, de procurar culpados, de quem foi a culpa, o que faltou, planejamento, comunicação. Só que hoje essas perguntas é inevitável elas começarem a vir, né? Quem falhou, o que foi que faltou, comunicação, não é, onde aconteceu a falha, qual órgão que deveria ter comunicado, a antecedência dessa comunicação. Isso faltou, gente. Viu? A comunicação foi falha por parte da Chesf. É claro que a prefeitura ela já tem se mobilizado, já buscando, cobrando, não é, da Chesf aí explicações. O Corpo de Bombeiro da cidade, os órgãos municipais e estaduais também têm cobrado isso, porque o prejuízo que a nossa cidade teve aqui foi um prejuízo incalculável. O prefeito chegou a falar de um prejuízo aí, lá no começo, um prejuízo de 200 milhões, mas é um prejuízo que pode passar disso, viu? Eu creio que o prejuízo pode passar dos 200 milhões, como foi falado pelo prefeito Zé Calcar. Aliás, sobre a assistência, né, que a prefeitura tem dado, não temos o que reclamar. Não temos o que reclamar. A prefeitura tem dado assistência à população, né, é claro, dentro das suas limitações, mas a prefeitura tem tentado dar o máximo de assistência possível para a população de Jequié. E fica aí realmente, gente, é o que a população espera, né? Que seja assistida realmente, que tenha essa assistência agora, nesse momento de tamanho sofrimento, de tantas perdas que a nossa população aqui de Jequié enfrentou, sofreu. Então nada mais justo agora do que realmente os órgãos públicos, né, poder dar essa assistência para a população, né, estar vindo visitar, realmente perceber a dor, né, as perdas que a população teve durante todo esse tempo aí. Então o que a gente aguarda e espera é que realmente haja essa mobilização dos órgãos, sejam municipais, estaduais, até mesmo federais, porque o dano, a perda que aconteceu aqui na cidade foi muito grande. Então, gente, na verdade o vídeo não vai virar vídeo político não, viu? Pode ficar tranquilo. Na verdade, o meu voto nem foi para o prefeito atual aqui, mas tem que ser justo, né? E realmente ele tem feito um bom trabalho, inclusive nesse momento agora, tem cuidado muito da cidade. E nesse momento agora tem dado realmente uma assistência que o povo, que a população precisava. E isso aí tem que ser reconhecido. Esperamos aí que mantenha, né, que o prefeito venha manter esse cuidado com a população, para que a população reconheça também isso, né? É o que nós esperamos de todos os órgãos públicos, seja municipais, estaduais e federais. Esperamos esse cuidado com a população, que afinal de contas foi a população que colocou eles aí, né? Então que Deus possa abençoar, né, a nossa liderança, os nossos governantes, para que eles possam também olhar para a nossa cidade, aí, principalmente agora, nesse momento tão difícil e único, né, que a nossa cidade está vivendo aí. Não só a população ribeirinha não, gente, viu? O centro comercial da cidade. Então o centro comercial, ele sofreu muito. As perdas lá foram incalculáveis no centro comercial. Então foi uma enchente que atingiu tanto a população ribeirinha, como atingiu de maneira forte também, de maneira muito potente também, atingiu os grandes comerciantes aqui da cidade. Então as perdas foram grandes, foram incalculáveis. E aí agora é a parte que nós precisamos, né, dos poderes públicos aí para poder estar fazendo, cada um dando o seu melhor, né, para poder estar reerguendo aí a nossa cidade, que foi muito afetada, né, e que os responsáveis também possam estar também sendo responsabilizados também.